Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen e hoje eu vim falar pra vocês que completou 4 meses que eu tô usando a isotretinoína. Na verdade, completaram 4 meses há alguns dias, mas eu ando bem desanimada. Vou contar aqui pra vocês mais ou menos como que foram os meus últimos 30 dias e eu confesso que tem sido bem difícil por causa da pandemia. Alguns assuntos pessoais e profissionais meus estão muito desorganizados. Para mim tem sido muito difícil lidar com tudo isso, por causa dessa questão da pandemia mesmo. O meu emocional não tá legal. Esses últimos 30 dias realmente não foram fáceis e eu tenho estado com eu não tenho me sentido bem, não tenho me sentido disposta, mas eu sinceramente acho que tem mais a ver com o que eu tô passando do que com a medicação em si, porque coincidiu com a ida do meu namorado pro interior. Eu nem ia comentar isso porque é um assunto pessoal, mas devido à pandemia, infelizmente nós vamos ter que passar alguns meses afastados. Ele me ajudava bastante a ir na médica, a tirar sangue, a me alimentar direito. E agora que ele não tá aqui mais do meu lado, tá lá na casa dos pais dele, pra mim tem sido um pouco complicado de lidar, meu emocional. Eu já imaginava que isso ia acontecer, mas enfim. É um assunto pessoal, mas eu resolvi comentar porque eu sei que tem mais a ver com o fato da gente estar longe do que com o fato do remédio. Assim, eu fiquei realmente abalada. Então vamos lá. Assim que eu gravei, no dia que eu gravei o vídeo anterior, eu falei que eu tinha futucado um cravinho e tava virando uma espinha, não lembro onde tinha sido. Mas assim que o mês virou, que eu comecei a usar aqueles produtos novos que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, um deles me deu reação alérgica e eu só fui perceber depois de algum tempo já que eu tava usando. Então saíram acho que 5 ou 6 espinhas, coisa que no mês anterior não tinha saído nenhuma. Eu fiquei bem assustada e eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu percebi que eram umas espinhas que coçavam muito e se assemelhavam ao tipo de espinha que eu tive quando eu tive reação alérgica ao Bioreo oteriescens, se não me engano. Tem vídeo aqui no canal, que era um tipo de espinha que coçava muito. E como eu passei por um processo muito grande de espinha, de acne nos últimos anos, quando era algum produto eu tendia a reconhecer com mais facilidade. Mas eu achei que poderia ser o remédio, então eu continuei usando. Eu usei por uns 5 dias seguidos e resolvi parar. E aí as espinhas saíam e elas não cicatrizavam. E assim que eu parei de usar, elas começaram a cicatrizar. E aí falei, não, vou fazer o teste. Fiquei 5 dias sem usar e depois voltei a usar e as espinhas saíram novamente. Mas aí vocês podem se questionar, porque eu mudei muitos produtos ao mesmo tempo, né? Então vocês poderiam se questionar como que eu identifiquei isso. Eu parei só o hidratante, porque ele era de textura mais oleosa, então eu não parei o clareador que eu tava usando, nem o sabonete. Eu parei só o hidratante, eu não quis parar tudo de uma vez. Então a minha primeira opção foi parar o hidratante que eu tava usando, voltar a usar só o Hidrabio. E assim eu percebi que foi o hidratante da Cetaphil que me deu espinha. Eu vou fazer resenha dele, vou pesquisar mais a respeito e falo mais pra vocês sobre isso numa próxima oportunidade. E assim que eu voltei a usar, as espinhas voltaram a sair. Então, quando eu percebi que voltou a coçar de novo, eu já suspendi imediatamente e deixei tudo anotado para poder conversar com a minha dermatologista na consulta. No mês passado, eu falei que a minha dermato tinha sugerido que eu trocasse de hidratante, né? Porque o Hidrabio já não estava sendo mais suficiente. O que acontece, mas eu dei espinha com um hidratante um pouco mais potente. O que acontece é que quando fica frio, e aqui em Goiás tem oscilado muito a temperatura, aqui é uma época muito seca, então já não chove tem alguns meses, mas quando a temperatura baixa, a minha pele começa a ficar esturricada, mas se ela sobe um pouquinho, a pele já começa a ficar oleosa de novo. Então minha pele é muito sensível a essas oscilações do tempo, então por isso é complicado, eu tenho que ter sempre mais de uma opção de hidratante à mão para que eu possa conseguir lidar com essas oscilações de temperatura. Eu tenho que usar, eu tô usando agora só o Hidrabio,
Então eu tenho que usar às vezes 4, 5 pumps em algumas regiões para ver se melhora, e ele realmente não está sendo suficiente nos dias mais frios. Principalmente agora que eu estou usando o ácido clareador, e eu não parei, eu não suspendi o uso do clareador, mas eu percebo que eu preciso e eu ainda estou na busca aí de um hidratante que se adapte à minha pele. Me deu uma coceira do cão na mão. As minhas mãos ficaram muito ressecadas mesmo, assim, de quase ferir. E eu passei de tudo e nada adiantava. E uma coceira sem fim, aquela coceira por ressecamento mesmo. E aí eu passei uns 4 dias passando o hidratante labial, que é o Dermon, na mão, junto com o Cicaplast, junto com o hidratante de mão. E aí melhorou e agora já tá mais tranquilo, mas foram acho que uns 20 dias bem difíceis, com muita coceira nas mãos mesmo. E por causa da pandemia eu uso muito álcool em gel, uso muito detergente, sabonete o tempo inteiro para higienizar as mãos, então acaba que a mão fica mais ressecada mesmo. Eu fiz os meus exames no dia 24 de junho e a consulta foi no dia 30 de junho. Eu consegui só com a dieta abaixar os meus triglicérides e isso deixou a minha dermatologista muito feliz, mas o meu colesterol continua subindo, vagarosamente, mas continua subindo. Ela disse que a gente ainda não tá, eu ainda tô abaixo da taxa, ainda tô abaixo dos 190, mas já subiu consideravelmente. Ela sabe que eu me alimento bem, mas que como eu tô em casa, às vezes a gente come alguma besteirinha, mas ela me pediu para voltar a fazer exercício, coisa que eu não estava conseguindo fazer, apesar de ser professora de educação física. Então, basicamente a gente conversou sobre isso, que ela sugeriu. Ela deu uma olhada na minha pele, comentou da consulta, disse que tá ok, realmente falou que pode ter sido hidratante mesmo com FPS que me deu alergia. E como os meus exames estão bons, a minha cidade tá tentando fazer um lockdown de 14, então 14 dias fechados e 14 dias abertos. A gente não sabe se isso vai ser feito ou não, mas como eu não tô trabalhando, eu tô seguindo direitinho as orientações de ficar em casa. A minha família tá toda trabalhando de casa, então a minha dermatologista perguntou se estava tudo bem a gente ficar um mês sem eu me consultar e sem fazer os exames. Eu disse que sim, que era uma coisa que eu até ia conversar com ela, porque eu estava com muito medo de sair para fazer os exames, porque os casos aqui na minha cidade estão aumentando e no dia que eu fui fazer o meu último exame tinha muita gente fazendo teste para Covid e eu tô trancada no quarto há 7 dias já, que foi a última vez que eu saí. Porque eu tô com muito medo de ter sido contaminada, então eu vou ficar 15 dias trancada aqui no meu quarto, para que não tenha perigo de eu contaminar ninguém. E aí, como a situação aqui tá piorando aos poucos, ela falou que tá tudo bem, porque os meus exames estão ok, mas que eu ia ter que me esforçar muito esses meses, que eu não fosse consultar, que eu não fosse fazer os exames pra não dar nada errado. Mas que se eu sentisse qualquer coisa era pra eu ir no consultório. Para pegar alguma orientação, alguma coisa assim. Então foi uma medida que a gente tomou em decorrência da pandemia. Se não fosse o caso da pandemia, eu iria fazer os meus exames mensalmente e as minhas consultas mensalmente. Mas infelizmente nós estamos passando por condições extremas e eu tenho uma idosa e eu tenho muito medo de pegar esse trem e passar com a minha mãe e para os meus irmãos que moram comigo também. Então foi uma decisão que a gente tomou, mas que é para eu ficar em alerta e qualquer coisa é para entrar em contato com ela. Se eu sentir algum sintoma de Covid, eu tenho que suspender a medicação, até o momento tá tudo bem, mas eu realmente fiquei muito assustada porque tinha uma fila do lado de fora do consultório para fazer teste de Covid e muita gente tossindo, e eu fiquei com muito medo mesmo, e ela disse que era a decisão mais acertada, já que eu sou bem controlada com a minha alimentação. Eu já comecei a fazer exercício, mas eu dei um mau jeito na minha coluna e por isso eu suspendi hoje, mas amanhã eu acredito que eu já consiga voltar a fazer os exercícios normalmente. Não tô fazendo exercício aeróbico, que é o melhor, mas eu tô fazendo exercício de resistência dentro de casa. Então, os meus próximos exames serão feitos no final de agosto e a minha próxima consulta também será feita no final de agosto. Então, eu não sei se para completar 5 meses eu virei fazer vídeo. Mas como as alterações não têm sido muito grandes, eu venho mais falar coisas que a minha dermatologista me falou, talvez eu não faça. Mesmo porque eu, como eu disse no começo do vídeo,
eu não estou com um emocional muito bom. Ela não achou que as espinhas que saíram eram realmente um problema, algo para aumentar a dosagem de nada, então nós continuamos com 30 miligramas, o que pra mim é ótimo, porque eu já sei os efeitos colaterais que esperar, então eu não tô tendo novas rejeições no meu corpo, tá sendo tudo muito semelhante e muito estável, o que pra mim é muito bom. Ela me sugeriu 3 opções de hidratante, que foram as únicas coisas que ela alterou esse mês, que eu vou mostrar pra vocês. De 2 ela me deu a amostra e de 1 ela não deu, mas eu vou tentar lembrar o nome porque ela não tinha lá, ela não achou. Então ela me sugeriu, ela me deu 14 amostras desse aqui. Tá focando? Não tá focando. Deixa eu ver. Não tá. Que é o Normaderm Skin Corrector, cuidado anti-acne clareador da Vichy. Então ela me deu 14, ela me deu umas 20 gramas desse aqui. E ela me deu o ai meu Deus, não sei falar, Epidrate Mate também com FPS. Ela me deu mais uma opção pra ver se eu me adapto a algum protetor solar com FPS, já que eu tô ficando dentro de casa. E o outro que ela, eu ainda não usei, tá? Quando eu vou usar, eu vou fazer resenha e vou falar nos próximos vídeos. O outro que ela sugeriu, ai meu pé dormiu. O outro que ela sugeriu, ai caralho. O outro que ela sugeriu foi o da La Roche, que eu esqueci o nome, é um de tubinho branco pra pele oleosa. Eu vou colocar o nome aí, eu esqueci, eu não consigo me lembrar do nome dele. Nós vamos falar do meu cabelo. Meu cabelo continua caindo muito, gente. É sem noção a quantidade que ele cai. Eu já perdi muito volume de cabelo, mas é o que temos pra hoje. Eu não tenho muito o que fazer, eu não posso fazer suplementação agora. Mas o que a minha dermatologista sugeriu é que eu aumente um pouco a ingestão de carne vermelha. Eu não sou uma pessoa que come muita carne vermelha, às vezes eu como uma vez por mês. A minha vitamina B12 já estava baixa antes de eu começar o tratamento. Então ela sugeriu que eu comesse um pouco mais de carne vermelha e folhas verdes escuras. Vocês podem ver que o volume do meu cabelo já diminuiu praticamente 200%, já quase não tem cabelo. Já dá pra ver as entradas aqui, as falhas aqui na frente. Ela também já suspendeu a minha vitamina D, porque não é mais suficiente, a gente já fez o ciclo completo. Assim que eu terminar o tratamento com a isotretinoína, a gente refaz os exames para ver se eu vou precisar suplementar por mais algum tempo, mas a princípio eu não preciso. Uma coisa que aconteceu, que já vinha acontecendo, mas esse mês foi bem diferente pra mim, é a minha menstruação. Eu já tinha percebido que depois que eu comecei a tomar isotretinoína, o meu fluxo tinha diminuído e eu associei isso à falta de água no corpo. Apesar de eu tomar às vezes 4 litros de água por dia, eu sei que causa um ressecamento das mucosas também. Eu percebi um ressecamento das mucosas, mas ainda não senti necessidade de usar lubrificante vaginal, hidratante vaginal. Mas a minha menstruação veio um dia praticamente esse mês e a dermatologista sugeriu que eu fosse na gineco, mas por causa da pandemia eu não vou agora, então é uma coisa que me deixou um pouco assustada. Mas eu espero que esteja tudo bem. Eu vou tentar marcar a ginecologista para o mesmo dia da dermatologista em agosto, para que eu possa sair de casa só uma vez. E eu espero que a situação do Brasil já esteja melhor quando eu tentar ir na ginecologista. Então é isso, gente. Esse último mês foi realmente muito difícil. Eu parei as postagens no Instagram. Depois que meu namorado voltou pra cidade dele, foi uma coisa que a gente fez, que eu incentivei muito ele a fazer, mas realmente pra mim tem sido muito sofrido, porque ele realmente é um ponto de apoio muito importante na minha vida, e ele é uma pessoa que me apoia muito, e ele me apoiava fisicamente também, né? Então esse mês foi muito difícil pro meu emocional. Eu fiz aniversário, então tiveram algumas coisas meio conturbadas. Então tem muita coisa me afetando, apesar da pele estar bem melhor. Tem algumas coisas que estão me afetando bastante esse mês. Eu espero que o áudio tenha ficado bom. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa.
e que pelo menos as falas da minha dermatologista tenham ajudado vocês. Talvez eu não faça o de 5 meses, talvez eu pule direto pro de 6 meses, tá bom? Então se eu não postar nada no de 5 meses, vocês já sabem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!